Estamos de volta com o segundo bloco do programa Meio de Campo especial de hoje e vamos falar de um jogo decisivo, um jogo que mudou os rumos da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A3 de 2015, que foi aquele jogo numa quarta-feira à noite no estádio Plínio Marim contra a Francana. De virada com o gol do Vitor Palito, a Votuporanguense conseguiu virar o jogo e virar também a sua sorte no campeonato. A equipe começava a brigar pela liderança, mas o técnico Marcelo tinha 5 desfalques. No primeiro tempo, apagão geral no CAV. Foi o jogo que vai ficar com certeza na minha memória em termos de grupo. Aconteceu um episódio nesse jogo que me marcou e que mostrou que eu tinha realmente os jogadores do meu lado, né? Saímos perdendo o jogo, estávamos a receber críticas de uma parte da torcida, os jogadores em campo, eu ali no banco de reservas, e aconteceu que conseguimos a virada, uma virada heróica com muita bravura, né, com muita entrega, e o Palito, quando fez o gol da virada, foi lá me abraçar no banco e deixando transparecer que ali ninguém mexia, que o grupo estava fechado, nem comigo, nem com nenhum jogador, e os jogadores todos vieram me abraçar ali no banco de reservas, e eu me emocionei, porque foi uma situação de mesmo família, então um pelo outro, que é o que eu sempre preguei. Está no lado do treinador, ele era o principal nos xingamentos da torcida, não só ele, mas o time todo que estava jogando mal em casa, que era a obrigação de ganhar em casa da Francana, que foi rebaixado. E o gol foi um desabafo ali para mostrar que a gente estava junto, e vocês viram aí, até hoje estamos juntos. A gente sabe que a torcida, em qualquer lugar do Brasil, o time que tem torcida faz cobrança. E as cobranças são necessárias, então o time bem, a torcida vai apoiar, o time mal, a torcida vai cobrar. Então naquele jogo a gente saiu perdendo de 1-0, depois acabou virando contra a Francana 2-1. E depois o Marcelo continuou mostrando o trabalho dele, que desde o início vinha sendo bem feito, ele continuou mostrando o trabalho dele. Hoje ele é praticamente uma unanimidade em termos de acerto para renovar para a Série A2. Empate fora de casa que garantiu o time na zona de classificação. Mas a equipe sofreu um importante desfalque. Para salvar o CAV, o goleiro Cairo saiu machucado. É difícil, né? Porque eu acho que a coisa pior para o atleta é quando você tem uma contusão séria, né? Mas igual eu falei, foi um lance onde que eu salvei um gol, né? Que eles iam fazer, e eu falei com meus companheiros que eu faria de novo isso. A gente fica chateado, porque a gente estava numa crescência no campeonato, né? Tava bem. Já estava preparado, né? Não para ele machucar, mas estava preparado para atuar, vim treinando bastante, esperando a minha chance, né? Infelizmente aconteceu do jeito que aconteceu, ninguém gosta de ter um companheiro de trabalho machucado, mas infelizmente aconteceu. E graças a Deus eu consegui colocar tudo aquilo que eu pensei, que eu planejei, que eu treinei, né? Durante toda a pré-temporada. – 4-1, goleada em casa. Paulinho 2 vezes, Danilo contra e João Victor fizeram os gols da Votuporanguense. E o capitão Paulinho foi eleito pela imprensa o destaque do jogo. Olha, ali eu já estava, como é que se diz, no auge ali do campeonato, particularmente, né? Estava fazendo um bom início de campeonato e ali foi o trampolim mesmo, me deu confiança. Graças a Deus pude fazer 2 gols importantíssimos também para o time e graças a Deus conseguimos uma vitória dentro de casa. O então favorito ao título, Juventus, recebeu a Alvinegra na Rua Javari e mostrou a sua força, vencendo por 2-0. Já em casa, o CAV fez mais uma vítima. Desta vez, o Flamengo de Guarulhos. 2-0, assumindo a 3ª colocação. Destaque para Brunão. Foi o primeiro lance da partida, foi um erro ali, uma blitz nossa. Teve o erro da zaga defensiva ali
E aí o Palito foi bem feliz na assistência, eu consegui fazer o gol em 2 oportunidades. O goleiro pegou a primeira e aí no rebote eu consegui balançar a rede. Victor Palito desequilibrou e comandou o massacre. 5-2. O meia do Cave marcou 2 vezes e participou de outros 2 gols. Foi uma noite espetacular, né? Com a ajuda dos meus companheiros, do treinador, do Marcelo. Graças a Deus tive a oportunidade de fazer 2 gols ali, dar um passe pro Bruno fazer o gol. E graças a Deus saímos com a vitória, que era o mais importante. Fiz um gol onde a gente estava precisando do gol, estava perdendo 2-1 o jogo. Se eu não me engano foi com 1 minuto de jogo, fiz o gol. Cave perde fora de casa, mas se mantém entre os 3 melhores. Com o resultado, o São José entra no G8. Décima 4ª rodada, estádio Plínio Marim e mais uma goleada do Cave. 4-1, destaque para Anderson Cavalo, que marcou 2 vezes. Foi um jogo muito importante, a classificação. Era jogo de 6 pontos, a gente não podia perder de maneira alguma. Conseguimos impor nosso time aqui dentro de casa, com a ajuda da torcida nos apoiando. Conseguimos fazer aquele placar que até surpreendeu a nossa equipe. No primeiro confronto entre os futuros finalistas, deu Taubaté 3-1. Com o resultado, a equipe do Vale do Paraíba entrou na briga pela classificação. A Votuporanguense se manteve no G8. O Taubaté, todos sabem que investiu muito para subir, né? O orçamento deles se calhar o maior do campeonato. Fomos fazer um jogo na primeira fase lá e correu tudo mal naquele jogo para a nossa equipe. Estávamos num dia não, né? E perdemos. Empate em casa e o Cave na 4ª colocação. Jogo que garantiu a classificação antecipada com 2 rodadas de antecedência. Vitória da Alvinegra por 2-1 e tranquilidade para o elenco. Apagão da Pantera Negra, que levou 4 gols só no primeiro tempo. Olha, foi um jogo para esquecer, principalmente a primeira parte. Saímos na frente e depois facilitamos. O Barretos veio para cima com tudo e nós com muita morosidade, como não nos pode ser em nenhum momento, porque quem facilita acaba pagando um preço alto. E goleada do Barretos por 4-2. Cobrei de forma áspera porque era necessário dar uma sacudida, porque nosso time estava dentro de campo e parecia que estava passeando. Dei um chacoalhão, se calhar depois você perguntar para o Cairo, por exemplo, que eu dei um chute na garrafinha no intervalo lá, xingando todo mundo, dei um chute na garrafinha, a garrafinha passou a 200 por hora perto do rosto do Cairo ali e eles sentiram isso aí, voltaram e tiveram outra atitude e ainda fizemos outro gol e tivemos chance de diminuir ou até empatar o jogo, mas foi necessário um chacoalhão, um abanão no intervalo e eles entenderam o recado. Empate em casa. Vitor Palito marca aos 44 do segundo tempo e desclassifica o São José e dá a vaga ao Grêmio Osasco. O Cave fica, teoricamente, no grupo da morte. O repórter ali brincou comigo mesmo depois do gol, depois do jogo, que a gente ia pegar, não tinha um grupo difícil, mas é como o Marcelo fala, quem quer ser campeão, como a gente queria ser campeão, vamos ser campeão, não podia escolher time. E graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer o gol e ficamos nesse grupo muito difícil, mas a gente foi campeão do grupo ainda e estamos decidindo a final. Toda a imprensa veio me perguntar a esse respeito, né, que nós facilitamos, poderia ter deixado o resultado como estava. Eu disse, eu fui bem firme na minha resposta e é o que eu estava dentro das minhas convicções, que disse com a boca cheia que quem quer subir
que almeja chegar longe, não pode escolher adversário. Definidos os grupos da segunda fase, Eu falo sempre que eu queria era pegar o Juventus, porque o time que queria ser campeão, que queria o acesso, não poderia escolher adversário. E eu preferia pegar o Juventus do que fazer viagens a Taubaté, a São José dos Campos, eu preferia o Juventus. E o grupo da morte, a morte é a Votuporanguense. E no terceiro e último bloco chegou a hora da decisão. Votuporanguense briga pela vaga na Série A2. Voltamos já.